Não seria bom para nós se o pecado fosse alguma substância física que pudesse ser isolada? Nós poderíamos então convidar pesquisadores para descobrirem alguma droga ou algum soro a fim de destruir essa substância. Então as equipes de especialistas poderiam ir de uma comunidade para outra aplicando injeções que pusessem fim ao poder e às consequências do pecado. Não demoraria muito para que a sociedade humana fosse totalmente transformada e as pessoas começassem a viver realmente para a glória de Deus. Porém, nós sabemos que o pecado não é algum micróbio ou vírus. Qual é, pois, a real natureza do pecado? Nós já vimos uma breve definição do pecado na primeira sessão desta lição. É a desobediência e o não se moldar à palavra de Deus. Envolve tudo quanto as pessoas fazem de errado. Inclui fazer aquilo que não deveríamos fazer e não fazer aquilo que devemos fazer. O idioma hebraico em que foi escrito o Antigo Testamento e o dialeto grego em que foi escrito o Novo Testamento empregam vocábulos expressivos para descrever o ato de pecar contra Deus. Os estudiosos da Bíblia que têm estudado a formação de palavras explicam quais ideias estão envolvidas. O estudo das palavras que eles têm feito nos permite entender melhor a palavra pecado. Cada um dos termos usados expressa de maneira diferente alguma atitude ou ação que provoca a desaprovação do Senhor. Vamos considerar alguns desses termos. Os termos usados em modernas traduções da Bíblia podem não ser exatamente os mesmos que aqueles que damos aqui e que são derivados de expressões hebraicas ou gregas. Primeiro, transgressão. Romanos capítulo 5, versos 14 ao 17. Transgredir ou traspassar significa invadir a propriedade ou os direitos de outra pessoa. Quando vemos um cartaz que diz proibida a entrada, sabemos que seu significado é que alguém não deseja que sua propriedade seja invadida. Para impedir isso, as propriedades são cercadas claramente em seus limites. Às vezes, inclui-se no aviso a pena para quem transgredir. De igual modo, Deus estabeleceu certos limites morais para o homem, aos quais chamamos de leis. Quando uma pessoa transgride e ultrapassa essas linhas, ela está pecando, ignorando a lei de Deus. O pecado consiste na transgressão da lei, conforme 1 João capítulo 3, verso 4. A conclusão é que a transgressão é uma franca desobediência. Poderia ir mais além. A transgressão é a rebelião contra alguém que tem autoridade e que nós nos recusamos a obedecer. É assim que nos colocamos diante de Deus quando estamos transgredindo qualquer uma das suas leis. Segundo, errar o alvo. Êxodo capítulo 20, verso 20. Quando uma pessoa peca, ela deixa de cumprir o propósito de Deus para a sua vida. Nesse sentido, pois, o pecado é o mesmo que errar o alvo. A pessoa erra quanto àquilo que Deus planejou para ela. Errar o alvo faz parte do vocabulário dos arqueiros, quando alguém deixa de acertar a mosca ou o centro de um alvo. Quando alguém dá um tiro e a bala sai por outro lado, a pessoa atirou, mas não conseguiu acertar o alvo. Seria a mesma coisa que quando nós tensionamos fazer alguma coisa e não fazemos como era a nossa intenção, nós erramos. É sinônimo também para o pecado. Terceiro, egoísmo. Salmo 119, verso 36, ou Filipenses capítulo 2 e verso 3. O primeiro ato de desobediência foi causado pelo egoísmo, pois o homem desejou aquilo que sentiu que Deus lhe havia negado. Isso apelou para a sua vaidade ou para o seu orgulho. Quando o homem se volta para si mesmo, não somente peca contra Deus, mas contra o seu semelhante, porque aquilo que é importante para mim pode não ser importante para outra pessoa, e aquilo que não é importante para mim tem que ser importante para outra pessoa. Por isso, um dos mandamentos da lei de Deus nos manda amar o próximo como a nós mesmos. Quarto, rebeldia. Êxodo capítulo 23, verso 21, 1 Samuel capítulo 24, verso 11. Rebelar-se é desobedecer ou agir contra a autoridade de alguém, é desviar-se da lei de Deus. Isaías ilustra isso quando escreve no seu livro, no capítulo 53 e o versículo 6: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. É precisamente isso que os homens fazem o tempo todo. Cada qual quer fazer o que lhe agrada, o que é melhor para si.
seguindo os seus próprios desejos, seus próprios interesses. A mesma coisa acontece em todas as comunidades e nações. As pessoas não querem seguir pela vereda que Deus determinou para elas. Cada uma quer achar o que é melhor para si. Não importa que a palavra de Deus diz assim ou assim, a pessoa transgride e ainda diz assim. Isso não é pecado, isso é uma necessidade, isso é um gosto, é um sonho, mas está pecando, está em franca rebeldia contra o Senhor. E é um pecado gravíssimo, conforme diz o profeta Samuel. O pecado de rebelião é como feitiçaria e idolatria. Quinto, imundície. Tiago, capítulo 1, versículo 27. Quando uma pessoa peca intencionalmente, ela tem consciência de estar fazendo o que é errado, pois a sua consciência a condena. O sentimento de culpa despertado pelo pecado faz o indivíduo notar a sua própria imundície. O indivíduo se sente sujo, eis a razão pela qual as Escrituras falam sobre a necessidade de purificação por causa da poluição do pecado. Vejamos Salmos 51, verso 2 e 7 e 1 João capítulo 1, verso 7. Uma coisa que é muito importante salientar também: o sentimento que nós temos de culpa, que é conhecido como remorso, e para algumas pessoas isso seria o arrependimento. E eu quero dizer que remorso não é arrependimento. Se você mata uma pessoa e você sente aquele complexo de culpa, aquele sentimento de culpa que vem a você, é o sentimento de remorso. Mas se você persistir em matar outras pessoas, você não se arrependeu. Arrependimento é o firme propósito de não cometer o mesmo ato que foi praticado antes. Fazendo um breve resumo, o pecado consiste na desobediência a Deus por parte de suas criaturas inteligentes. Qualquer coisa cujo alvo não seja a glória de Deus é pecado. Pode ler Romanos capítulo 3, versos 23. Qualquer coisa existente no homem que não expresse o santo caráter de Deus, ou seja, contrário ao mesmo, é pecado.